Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando a sua segunda-feira. Vamos estar falando aí sobre o que é uma necessidade no esporte. Precisa acontecer e precisa acontecer essa semana, tá? Porque não é possível que a diretoria do esporte vai ser omissa a tal ponto de manter o Antônio Oliveira como técnico do Esporte Clube do Recife. O esporte que perdeu ontem mais uma vez, né? Dessa vez perdeu para o Mirassol. E assim, o Mirassol jogando o suprassumo do nada, sabe? Um jogo horrível, sabe? Horrível. E mesmo assim, o Sport conseguiu perder para esse time por 1-0 jogando fora de casa. E só mostrou para a gente o quanto o trabalho do Antônio Oliveira é horroroso, né? Para mim, ó, de verdade. Ele conseguiu aí superar técnicos horrorosos que o Sport teve, como Guto Ferreira, na última passagem, óbvio, Humberto Louser, tá? Até o Gilmar Dalpozo. Então, assim, ele conseguiu superar toda essa galera aí. E eu vou falar dois perfis aqui, dois técnicos aqui que para mim se encaixariam muito bem. Poderiam salvar o esporte? Não sei, mas eu vou falar aqui para você nesse vídeo. Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos acompanhando o dia a dia do futebol nordestino e, óbvio, não posso deixar de falar do esporte, que é o meu clube de coração, e a gente vai acompanhar toda essa epopeia do esporte aí, nessa dificuldade da primeira divisão, que, cara, tá um filme de terror, né? Eu acho que tem torcedor que queria que o esporte não tivesse subido. Para subir para estar desse jeito, era melhor que não tivesse ido para a primeira divisão, mas a gente tá acompanhando tudo, então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? Ó, só explicando para vocês o que deve acontecer essa semana, tá? O esporte deve liberar o elenco. A Luna vai dar folga para os caras, vai dar prêmio? Não, o que acontece? Como o time, ele vai precisar se apresentar mais cedo na próxima temporada, né? Porque essa temporada acaba no dia 21, parece que é dia 21 de dezembro, 5 dias antes do Natal, por conta do Mundial e tudo mais. E ano que vem vai se apresentar mais cedo de novo por conta da Copa do Mundo. Então, por conta disso, o esporte deve dar 10 dias de mini férias para os jogadores, para o elenco, para todo mundo. Por quê? Porque é a forma dele pagar essas férias que já estão atrasadas desde essa última temporada. Tá? Então o esporte deve anunciar essa semana esses dias aí de licença para esses jogadores, o que infelizmente é necessário. Tá? É necessário, dependendo da fase boa ou ruim. Se tu trabalha numa empresa e tu não produz, tu tá contando férias do mesmo jeito. Tu vai receber salário do mesmo jeito. Então, assim, no futebol não muda. Tá? Então ele deve ter férias. E quando voltar, deve fazer meio que uma intertemporada, mais ou menos uns 30 dias ali, porque essa semana o esporte já não tem mais jogos. O esporte vai ter essa parada para o Mundial. Teria que jogar com o Flamengo no fim de semana, mas. No fim de semana não, né? Na semana que vem, que essa semana é data FIFA. Mas como não vai ter. O Flamengo vai viajar para jogar o Mundial de Clubes, esse jogo foi adiado. Tá? Então, deve ter essa semana. Eu acho que, inclusive, eles devem anunciar isso entre hoje e amanhã. Mas vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Mas deve ter essa intertemporada o esporte. Dito isso, eu já voltaria com outro técnico. Não dá para manter um técnico que finge que está no mundo da lua, que é o salvador da pátria e que não faz bolhufas para melhorar o time do esporte. Pelo contrário, ele conseguiu piorar o que já era ruim. Porque muita gente fala assim: ah, tá vendo agora? Não era para demitir o Pepa. Não era para demitir o Pepa, sim, mas era para trazer um técnico que realmente tivesse um domínio maior do time. O Antônio Oliveira é um técnico arrogante, né? Um técnico negacionista no trabalho horroroso que ele faz, sabe? E é um cara teimoso, sabe? É um cara que, para mim, é o que pior tem de técnico. É um cara que ele coloca as ideias dele acima do que realmente o time precisa e pode fazer. Eu acho que isso aí é o orgulho e a arrogância nível hard, tá? Nível master. Então é um absurdo. Mas tem dois nomes que eu acho que poderiam ali ajudar o esporte. O primeiro nome é um cara que, para mim, foi muito injustiçado no esporte, que é o Jair Ventura. O Jair Ventura, para mim, é um técnico que, além dele ter uma regularidade muito grande em situações como essa, né, ele entende essa situação. Já salvou vários times, Atlético Goianiense, o próprio Sport, já salvou, acho que já ajudou bastante o Cuiabá. Eu acho que ele já ajudou também, acho não, ele já ajudou o Goiás a não cair, sabe? Então eu acho que é um técnico que consegue realmente entregar um bom resultado sempre que ele passa. Sempre que ele passa. Ele não tem muito arrudeio, não. Ele faz o que o time pede. Se é um time que joga para frente, ele vai conseguir colocar o time que joga para frente. Foi até criado aqui em Pernambuco a ideia de que o Jair Ventura é um técnico retranqueiro e não é.
A diferença é que ele pegou um time horroroso naquela época lá do Sport 2021, 2020, né? E conseguiu fazer um sistema ali que é o que dava para fazer naquele momento. E conseguiu manter o Sport na primeira divisão. Depois ele sai. Por que ele sai? Porque foi prometido uma porrada de coisa para ele, foi tirado um monte de jogador e ele não conseguiu ali ter tempo hábil, não teve nem pré-temporada. Então ele, basicamente, né? Então ele não teve nem tempo hábil ali de conseguir organizar o time. Então, para mim, o Jair Ventura é um técnico que se encaixaria super bem. Agora, eu vi ontem o Fred Figueiredo falando uma coisa, e eu acho que é verdade mesmo, cara. Assim, às vezes a torcida não tem paciência. Então, se o Jair Ventura viesse hoje para o esporte e fizesse um trabalho para tentar manter, mas acabasse caindo para a segunda divisão, todo mundo ia querer que mudasse o Jair Ventura no que vem. Então, o esporte meio que gastaria uma bala. Então, eu não sei, eu acho que é um técnico que, se viesse, já era para vir para ficar até o ano que vem, sabe? Eu acho que ele conseguiria fazer um bom trabalho, obviamente o esporte não caindo, né? Se o esporte caísse, o que eu acho que ele vai cair, mas se ele não cair, eu acho que eu manteria até ele para a Série B do ano que vem. Outro técnico, que esse técnico é o famoso, o esporte cairia atirando, é o Mariano Souza. O Mariano Souza é um técnico que teve ali um momento muito bacana no esporte. Eu já falei algumas vezes aqui, inclusive, eu acho que eu não vi um esporte jogar tão bem como o time do Mariano Souza. E, cara, o Mariano Souza seria um técnico que ele ganharia a simpatia rápido de muitos torcedores. Eu sei que tem muito torcedor que não gosta, mas de muitos torcedores ele ia ganhar, então já teria uma sinergia com a torcida. O Mariano Souza, ele seria um técnico que ele ganharia os jogadores muito rápido, porque ele é um cara de grupo mesmo, sabe? Os jogadores, eles gostam do Mariano Souza. Tem muitos jogadores aí que passaram na mão do Mariano Souza, né? Trabalharam com o Mariano Souza. E o Mariano Souza, ele seria um técnico que ele jogaria o esporte para cima. Ele jogaria o esporte para jogar para frente. Por isso que eu falo que é um técnico que ele cairia tirando. Ele poderia não conseguir o milagre, que eu acho que isso não vai acontecer. Ele poderia conseguir o milagre do não rebaixamento do esporte. Mas e ele poderia também não conseguir, poderia cair, que eu acho que é o que deve acontecer. Mas é um técnico que cairia atirando, sabe? Ele ia jogar para frente, ele ia colocar o time para fazer aquilo que o torcedor quer. Né? Eu lembro, cara, que o esporte do Gustavo Florentin, ele foi rebaixado, mas a torcida aplaudiu ali o esforço daqueles jogadores naquele momento. Sabe, se o esporte fosse rebaixado hoje, cara, assim, só seria vaia, só seria crítica, porque não tem nada de bom. O esporte hoje não tem nada de bom. Até o futebol do Lucas Lima caiu drasticamente, cara. O melhor jogador do time caiu drasticamente. Por quê? Por quê? Porque realmente é um time que se mostra dentro de campo um time covarde, um time que não joga para frente, um time que não tem repertório, sabe? É um time que tá preocupado em manter os 3 zagueiros. Sabe? Ah, mas a gente tá evoluindo porque a gente leva poucos gols. Não adianta, cara. Levar um gol e perder, levar 10 e perder, sabe? É praticamente a mesma coisa. Então eu acho que tanto o Jair Ventura quanto o Mariano Souza seriam técnicos que agregariam demais. São os dois técnicos que, óbvio, deve ter mais no mercado, mas seriam os dois técnicos que eu vejo nesse momento que poderiam agregar para esse time do esporte aí. E se ele fosse cair, como eu falei, caísse atirando, caísse brigando, caísse dando esperança para a torcida, porque é o que a torcida precisa nesse momento. No mínimo ali de esperança. Né? E esperança com o Antônio Oliveira só vai ter raiva, né? Não vai ter esperança. Quer saber tua opinião? Comenta aqui. O que é que você acha sobre isso? Comenta, fala para mim aqui tua opinião sobre esse momento, né? Sobre esse momento do esporte. Se você mudaria, se você não mudaria, coloca o nome aqui do técnico que você traria para o esporte. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço, até já. É nóis. Tchau. Tchau.